Eles não corriam, não imploravam, apenas caminhavam, devagar, como quem sabe que o fim os espera após a próxima curva. A cada passo, a areia levantava e o silêncio gritava. Essa não era uma estrada qualquer. Era o caminho dos esquecidos, dos enforcados, dos crucificados. Você consegue ouvir o som abafado de correntes se arrastando, os olhos vazios suplicando ao céu enquanto multidões zombam? Essa estrada existiu. E nela, Roma não apenas matou, ela exibiu a morte como espetáculo. Uma trilha, onde o destino era certo, mas a dor era pública. Aqui, a justiça romana deixava de ser lei e se tornava teatro. A estrada que vamos te mostrar foi feita para que ninguém esquecesse quem mandava. Mas hoje, quase ninguém se lembra. E é por isso que você está aqui, para andar onde só os condenados pisaram e descobrir como uma simples via se transformou na encarnação do inferno terrestre. Bem-vindo à Estrada Maldita de Roma. Roma era uma cidade que sabia construir, mas também sabia dominar. Suas estradas não ligavam apenas territórios. Elas conectavam o poder à obediência. Cada pedra assentada tinha um propósito. Cada milha pavimentada carregava não só soldados e mercadorias, mas também condenados, escravos, traidores. O império entendia que o medo viajava rápido e usava suas vias como palco para ensinar lições duradouras. A estrada que vamos explorar agora não aparece nos livros como protagonista, mas ela foi, por séculos, o corredor pelo qual Roma escoava sua crueldade de maneira organizada, uma linha reta entre o decreto de punição e a execução pública. Não havia escapatória. Quem era forçado a pisar ali sabia que estava cruzando para o outro lado, onde o império mostrava que sua clemência era rara e seu castigo inesquecível. E é por isso que essa estrada merece ser desenterrada da poeira da história. Se essa história já te impactou até aqui, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque o que você vai descobrir a seguir vai mudar a forma como você enxerga a glória de Roma. Essa estrada não foi esquecida. Ela só estava esperando alguém corajoso o suficiente para escutá-la. Para a maioria, era apenas mais uma via romana. Um nome seco, técnico, Via Ápia. Mas para os que caminharam nela, era um pesadelo de pedra e poeira. Após a revolta de Espartaco, o recado de Roma foi cruel e claro. Mais de 6.000 corpos crucificados ao longo dessa estrada. De Capua até os arredores de Roma, cada poste se transformou numa cruz. Um corpo, um aviso, um suspiro de agonia pendurado diante de todos que passavam. E não era só a Ápia. Outras vias, como a Via Laurentina, foram rotas de exílio e silêncio. Roma espalhava o castigo por onde passava, em cruzes, grilhões e decretos. E quem viajava nessas estradas não via paisagem, via sua sentença se cumprir. As pedras estavam sujas de história. A poeira carregava gemidos que o tempo não conseguiu calar. Porque nessas estradas, Roma não transportava apenas legiões, ela arrastava almas. Imagine caminhar por uma estrada onde, a cada 10 passos, uma cruz. Em cada cruz, um corpo. E em cada corpo, a lembrança de um crime, real ou forjado. Roma, não, escondia seus mortos. Ela os exibia, transformava o sofrimento em decoração pública. Durante dias de punições exemplares, a estrada se tornava um campo de execução linear. O cheiro da carne exposta se misturava ao calor escaldante. Moscas zumbindo, corvos bicando o que restava de dignidade. E ainda assim, pessoas passavam, indiferentes ou curiosas. Porque em Roma, a violência era parte do cotidiano. Aquela estrada por onde hoje turistas caminham sem saber já foi um corredor do horror. Ali, milhares tiveram seu último momento não em silêncio, mas sob o olhar impassível de soldados e a zombaria popular. Não era justiça, era uma performance de poder.
e cada cruz um lembrete. Roma não perdoava. Eles vinham de todas as partes, da Germânia, da Gália, da Britânia, da Judéia. Alguns ainda com feridas abertas, outros já sem esperança nos olhos. A estrada era longa, mas o destino era sempre o mesmo: Roma. Não para conhecer o esplendor do fórum ou o ouro dos palácios, mas para serem vendidos como gado ou mortos como espetáculo. Escravizados, acorrentados em fileiras, caminhavam por dias sob sol escaldante e vigilância armada. Os pés descalços sangravam nas pedras afiadas, as costas marcadas por chicotes. Não havia descanso nem sombra, apenas o som das correntes e o ranger dos dentes contidos pela dor. E mesmo quando chegavam ao fim da estrada, o pior ainda estava por vir. Mercados de carne humana, arenas ensanguentadas, trabalhos que matavam em silêncio. Eles não deixavam nomes, não tinham túmulos. Mas cada passo daqueles escravos ecoa até hoje nas pedras dessas vias malditas. Nem todo castigo vinha com sangue. Às vezes, a pena era mais sutil, mas ainda mais cruel: o exílio. Imagine ser arrancado de Roma, a cidade que era o centro do mundo, e lançado numa estrada com um pergaminho de condenação nas mãos. Sem direito de retorno, sem família, sem nome. O exilado romano era banido não só da pátria, mas da própria identidade. Caminhava por essa via maldita como um fantasma vivo, atravessando campos, vilas e olhares que sabiam: ali vai um condenado. Muitos morreram antes de chegar ao destino. Outros chegaram, apenas para nunca mais serem ouvidos. Não existiam placas com seus nomes, não havia biografias. Eram silenciados com uma pena e uma estrada. E ao contrário dos crucificados, que ao menos tinham uma cruz visível, os exilados morriam apagados, na beira de um caminho, esquecidos até pelos deuses. Roma sabia: matar não era suficiente. Era preciso apagar. A estrada maldita não era só castigo, era show. Em dias de execução ou marchas forçadas, a população se reunia nas margens, como se fosse um festival. Crianças nos ombros dos pais, risos, cuspes, insultos jogados como pedras. Para o povo romano, ver um homem ser arrastado, humilhado ou crucificado ao vivo era quase tão divertido quanto ir ao Coliseu. Era a catarse de uma sociedade que se alimentava da dor alheia. E Roma incentivava isso, porque um povo entretido é um povo obediente. A estrada se tornava então uma extensão da arena, sem leões, mas com o mesmo apetite por sangue. Aqueles que caminhavam ali não tinham apenas que lidar com o medo e a dor, mas também com os olhos sedentos de uma multidão que vibrava com sua queda. O Império sabia: não bastava punir, era preciso fazer todos assistirem e, se possível, aplaudirem. Quantos nomes se perderam aqui? Quantas histórias morreram antes mesmo de serem contadas? Ninguém sabe, porque os que caminharam por essa estrada não deixaram astros, apenas pegadas que o tempo apagou. Não há túmulos, não há homenagens, só pedras gastas e um vento que parece carregar lamentos antigos. Roma registrava vitórias, não vítimas, heróis, não condenados. E essa estrada foi o túmulo coletivo de milhares de almas apagadas da memória oficial. Mas elas não se calaram. Seus gritos ainda vibram nas rachaduras do chão. E se você se permitir ouvir, talvez entenda que lembrar é resistir. Porque todo império que tenta apagar sua crueldade depende do nosso esquecimento para continuar poderoso. Essa estrada não pode ser apenas uma ruína turística. Ela é um testemunho. E ao conhecer sua história, você não apenas caminha, você dá voz aos que foram silenciados. Roma era genial e cruel. Suas estradas eram verdadeiras obras-primas de engenharia, sim, mas também eram armas. Não bastava vencer batalhas, era preciso marcar o território com o terror.
Cada via construída era uma artéria do império, mas também uma ferramenta de controle. O traçado era reto, firme, visível. Não havia para onde fugir. As vias romanas não apenas conectavam cidades, conectavam o poder ao medo. A punição se deslocava com eficiência. A mensagem se espalhava rápido. Desobedeça e sua dor será pública. E assim, as estradas se tornavam corredores de dominação. Não era só uma questão de transporte, era psicologia. A estrada maldita era um lembrete constante. O império vê tudo, controla tudo e pune sem hesitar. Era como se o chão dissesse: aqui é Roma, aqui se obedece ou se desaparece. Hoje aquela estrada parece comum. Carros passam, turistas tiram fotos, mas sob o asfalto moderno ainda repousam os ecos de um inferno secular. Um caminho onde vidas foram apagadas, corpos expostos e almas enterradas em silêncio. A pergunta é: será que esse tipo de estrada desapareceu mesmo? Ou só mudou de nome e forma? O mundo atual também tem suas vias de exílio, seus corredores de exclusão, seus silêncios impostos. Ainda se apedrejam reputações, ainda se crucificam ideias, ainda se esquecem pessoas. E por isso, lembrar dessa estrada é mais do que estudar o passado, é resistir ao esquecimento. Porque o que não se lembra, se repete. Caminhe por ela, com respeito. Escute com o coração. E se um dia sentir o chão tremer sob seus pés, talvez seja o sussurro de quem ainda espera ser lembrado. Afinal, algumas estradas nunca terminam. Se essa estrada falou com você, se mesmo em silêncio, você conseguiu ouvir os gritos esquecidos do passado, não deixe essa história se perder novamente. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama a história real e corajosa. E se inscreva agora no canal, porque aqui a gente não deixa o império do esquecimento vencer. Cada nova inscrição é uma tocha acesa sobre as ruínas que Roma tentou apagar.